Legal. E hoje a gente vai falar da China Vermelha e a dialética do futuro. São esses três aqui que pesquisam. O Ale que viveu, tocou e andou em quase toda a China com a sua banda. O grande baterista aqui, o Xiao Zelong. Nome chinês. E vamos pela ordem alfabética? Vamos, Ale. O que você conta China Vermelha e a dialética do futuro? O que isso quer dizer para você? Boa noite a todos. Primeiramente, o que significa a queda da Pax Americana. Não sei se vocês têm consciência disso, mas está prestes a cair. Prestes não, está lutando para não cair. Então a luta da China comunista é contra a Pax Americana, que seria os Estados Unidos vigilância do mundo inteiro. Então a China nunca muito foi fã dessa história aí. Então acho que a gente vai debater hoje muito sobre isso, na verdade, como a dialética do futuro na China Vermelha parte desse lugar de princípio de combate à Pax Americana, que a gente está vendo aí, subsidiando armamento contra os russos aí, um grande budget de orçamento de 33 bilhões aí, milhões de dólares para a guerra aí contra a Rússia. Então os chineses estão nesse lugar há muito tempo, tentando derrubar a Pax Americana. Não que eles queiram instaurar a Pax Sino, mas criar o próprio independência em relação a tudo isso. O que eu tenho a dizer como artista é que espero que a China ganhe essa guerra. Essa é a mesma pergunta para ela? Eu também não sei qual era a pergunta. O tema. China Vermelha, dialética do futuro. Bom, boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite do Hugo, do Cauê, da Autonomia. Uma honra estar aqui com a Ale e Elias. E bom, já que o Ale trouxe essa dimensão que eu concordo, de que existe um movimento, né, de superação dessa ordem, dessa hegemonia americana, que claro não está completo, né, não é um leão sem dentes, definitivamente, é uma potência militar. Mas além dessa dimensão internacional, eu acho que também, quando a gente fala de China Vermelha e dialética do futuro, traz possibilidades de olhar para o futuro, né? Porque a China vai justamente, quando a gente observa a sua trajetória, ir contra o receituário neoliberal que nos foi imposto e que nos é imposto, né? Então, diz muito dessas possibilidades de futuro em uma nova ordem que não seja centralizada pela hegemonia americana, estadunidense, né? E que também traz aí uma janela de oportunidade para a gente, então tanto numa dimensão de olhar para essa possibilidade fora do receituário neoliberal, que é uma das grandes lições da experiência chinesa, também nos traz essa possibilidade, essa janela histórica em que a China vai se introduzindo, né, vai se inserindo internacionalmente e abrindo espaço, uma oportunidade histórica para os países ao sul do mundo, né? Então, quando a gente olha as máximas de cooperação da China, quando a gente olha as máximas da política externa chinesa, a gente vê uma janela de oportunidade que o Brasil precisa definitivamente acompanhar, conhecer, para explorar a serviço dos seus interesses nacionais, né? Então, acho que se combinam aí essa dimensão, essas mediações nacionais e internacionais com um futuro outro, um pouco mais esperançoso, humano, de fato multilateral. Acho que está por ali essas grandes contribuições da experiência chinesa. Ainda bem que não precisa ter uma intervenção longa, né? Então, para agradecer ao convite do Cauê, da Autonomia, do Hugo. Deixar claro aqui da professora Nilce Aravec, da FAO, da USP, com a gente aqui, né? Você que bom tê-la perto. Boa noite, Melissa, boa noite, Ale, né? Eu acho que essa questão que envolve China Vermelha e dialética do futuro, não é isso, né, Hugo? Primeiro que eu acho que a consolidação da primeira vez na história da humanidade. A consolidação de uma experiência que nasce com a fundação da Terceira Internacional em 1919, fundada por Lenin, e essa Terceira Internacional ela forma os partidos comunistas
formam o mundo hoje, a grande maioria, né, pelo menos os que estão no poder, né, como a China e o Vietnã, por exemplo, e o da Coreia, são partidos que são formados a partir da Terceira Internacional. Então a China ela é uma experiência concreta e vitoriosa da Terceira Internacional do Poder no mundo hoje. Eu acho que essa é a primeira dimensão que eu trago, que é uma dimensão histórica que pouca gente traz, né? E que quando me perguntam, por exemplo, se o socialismo deu certo ou errado, eu acho o seguinte, eu acho que enquanto a experiência da Terceira Internacional estiver em pé, que é a experiência chinesa, o socialismo está dando certo. Eu acho que o outro ponto que se traz, eu acho que é a recolocação da necessidade no debate, no centro do debate, entre os marxistas aqui na periferia, do que eu chamaria do progressismo histórico, não sei nem se é um termo legal, né? Que é a centralidade do desenvolvimento das forças produtivas. Ou seja, não tem como nós falarmos de transformações de fundo na sociedade sem que não ocorra profundas mudanças em sua base material. Então, você não muda a cultura das pessoas, o ser humano ele só muda a sua visão de mundo na medida que a base material muda, então a cultura é parte desse processo. Não se transformam as relações sociais, o chamado homem novo do Che Guevara não vai surgir em uma sociedade que é baseada na escassez e sim na abundância, ou seja, então o socialismo centrado nesse progressivo histórico do desenvolvimento das suas produtivas, ele é uma marcha da humanidade para a abundância material para todos, né, não para alguns, né? Então a China também traz essa dimensão desse progressivo histórico que é trazer para o centro da discussão o desenvolvimento das suas produtivas, e isso tem a ver também com uma outra dimensão que eu acho, Hugo, Melissa, Lê, Nilce e demais aqui, que é a questão do poder político para nós, ou seja, nós aqui discutimos muito essas questões que envolvem socialismo, capitalismo. Eu estava brincando nisso aqui fora, que no Partido Revolucionário não existiria histeria numa aliança entre Lula e Alckmin, né? Assim como não houve nenhuma histeria no Partido Revolucionário na aliança do Mao Tse Tung com o Chiang Kai-shek. Evidentemente são circunstâncias históricas diferentes. Então são circunstâncias históricas diferentes, mas que como tudo tem as suas idas e vindas, como o Hegel dizia, né, aquela coisa subterrânea que vai e volta, né? Essas leis de tendência da história e da política, que é a busca de convergência em torno de alguma coisa, de algo estratégico, né? A história está se provando pouco a pouco aí, né? Então a política, eu acho que o exercício do poder político deve ser cada vez mais uma necessidade que os comunistas ou simpáticos ou simpatizantes do socialismo têm que parar para pensar. Que negócio que é esse? Né? Porque a gente muitas vezes, desculpa me estender aqui, muitas vezes nós fazemos uma pirueta, vamos dizer assim, para desclassificar essa ou aquela experiência, mas no fundo o que nós estamos fazendo é o quê? É denunciar algo que nós não queremos governar. Então quando eu denuncio o capitalismo, não que o capitalismo seja bom, o capitalismo é uma merda, você não sabe disso. Só que eu quero me aprender do seu ponto mais alto. Né? Mas quando a gente, muitas vezes, nós estamos batendo no capitalismo, olha o que o capitalismo faz quando entra em tal lugar, nós estamos demonstrando medo de comandar aquele processo. E eu quero comandar o processo de acumulação capitalista. Eu, Elias, Marco, Calil Jabur, eu quero comandar o processo de acumulação capitalista. Até porque se eu não aprender como funciona esse processo, eu não vou conseguir entender como vai funcionar o socialismo. Então eu acho que a dimensão do poder político, eu acho que a China nos traz essa dimensão. Sabe? É sair um pouco desse marxismo da academia, que discute a alienação, que discute o fetiche. Até porque para você superar o fetiche, você tem que ter o poder político na mão, né? Até porque só a planificação é que pode te possibilitar a superação do fetiche. Afinal, você só fez fetiche que não controla, né? Então, eu acho que essa dimensão do poder político é fundamental, e eu acho que a dimensão humana, ou seja, um país que era, em 49, o país mais pobre do mundo, com uma perspectiva de vida de 35 anos de idade da população, chegar com um país com as características geográficas da China, 1 bilhão, quase 6 milhões de pessoas,
concentradas em metade do território, a outra metade é montanha e deserto, somente 5% das terras agricultáveis do mundo, e eles conseguiram a proeza de eliminar a pobreza extrema. O que eu acho o maior feito da história da humanidade, inclusive. Né? E para encerrar aqui, eu tenho que fazer o meu veneno, né? As pessoas têm que trabalhar para a fundação, como que é? Open Society, né? Num fórum global aí de combate à desigualdade, né? E a Open Society está em 120 países, né? Trabalhando com essa questão da desigualdade social, né? Eu fui ver as estatísticas ontem desses países em que a Open Society está presente com esse programa de combate à desigualdade e os indicadores não mudam há 20 anos desses países. Então, se alguém quiser falar em enfrentar a pobreza e enfrentar a desigualdade, né, vai ter que falar da China. Ou seja, a China é uma realidade incontornável para o bem e para o mal. Eu acho que essa é a dimensão que eu trago aqui para vocês, em princípio. Valeu. A gente jogou um pouco isso, cada um de vocês com a experiência de vocês em relação ao tema, jogou esse ponto. Hoje a gente tem uma coisa que eu coloquei na entrevista para Dixel na Jacob, e é um lance que acude a todo mundo, que é a política da Covid-0. Que de repente é um país a China é um país 7 vezes maior que o Brasil, lá não morreram 6 mil, aqui morreram 600 mil. O que é isso? O que é isso encarar? Porque de repente, do lado de cá, a morte ela foi naturalizada, né? E do lado de lá, essa política de Covid-0 tem sido enfrentada pelos melhores meios dos meios de comunicação dos países mais avançados do capitalismo, dos países centrais. Está lá o Financial Times falando. É totalitarismo. Como encarar isso aí? Eu vou jogar a pergunta aqui para todo mundo. Você, inclusive, que foi afetado com isso, Ale, contar um pouco mais a tua história lá, que está no Mil Olhos, Mil Braços, aqui que a gente lançou pela Autonomia, como artista. E o que isso significa? O que esse lance? É totalitário salvar vidas? Grande pergunta. O ponto é o seguinte, eu como indivíduo pessoal, como artista, quando eu comecei a tocar numa banda de punk na China, eu e os membros da banda chineses sabíamos que era uma questão de tempo até a gente ser pego. Porque não era uma questão de e se fôssemos pegos. A gente sabia a lei é clara, né? Ela é preto no branco. A China é muito preto no branco. Então, o que aconteceu comigo, basicamente, foi o que eu já sabia que ia acontecer quando eu comecei a fazer aquilo. Então, eu não carrego esse peso de antagonismo contra o sistema, contra o partido, porque eu já sabia o que ia acontecer quando eu comecei a fazer. Então, o que aconteceu com nós, particularmente com a banda, ser preso, perseguido e tudo mais e tal, para mim foi só um resultado do nosso trabalho, na verdade. Porque o partido só pega alguma coisa, ele só vai atrás de alguma coisa quando ela ganha um alcance muito maior do que ela deveria ter alcançado. Então, se a gente alcançou um patamar muito alto, a gente foi perseguido. Isso significa que a gente foi muito bom no que a gente fez. Que é o caso do Covid também, né? No caso, né? Essa é a conexão da história. Então, a minha perspectiva, o que me incomoda um pouco em relação a falar sobre a China aqui no Ocidente, é que a gente esquece que o poder do Partido Comunista é forjado através da força coercitiva. Nós, aqui da esquerda brasileira, a gente se pauta muito através do poder brando, da dialética, da música, da arte e tal, esquecendo do poder coercitivo, que é dinheiro e armas, né? O Partido Comunista Chinês é altamente enfatizado nesse ponto. É armas e, poder monetário. Eles dominam isso. Então, isso também é uma questão muito ampla. Se a gente for pensar sobre democracia, esse valor muito... é uma história muito longa, na verdade. Vai faltar tempo para falar sobre isso. Mas pensar... Esse valor não é um valor chinês. Democracia não é um valor chinês. Nunca funcionou lá. Isso não tem sentido lá, na real. Não faz o menor sentido isso. Desde a fundação até agora, isso não faz o menor sentido, essa história de democracia.
E eu, vivendo muito tempo lá, 8 anos lá e voltando para cá, eu continuo achando que não faz sentido a democracia. Estando aqui no país democrático, eu acho que não faz sentido. Então, eu sou muito mais a favor de um governo que cause essa política de Covid-0 para salvar vidas, que seja de 10 mil, 20 mil pessoas, do que ter um governo que fala que 600 mil pessoas não é nada. Eu sou muito mais daquele lado do que desse lado aqui, dessa democracia que a gente vive. Então, esse é o meu ponto, na verdade, que é uma galera que realmente não é uma visão de 4 em 4 anos, é uma visão civilizatória. Não é um país, é uma civilização. E isso me incomoda, mas a gente é um país colonizado, a gente não vive para nós mesmos, a gente nem se reconhece. Isso me incomoda. Bom, eu acho que essa questão do autoritarismo e da vida me remonta muito a como se vê a questão dos direitos humanos na China, né? Que, inclusive, quando você fala de democracia, não existe a democracia abstrata e difusa, né? Existe a democracia construída a partir daquela civilização, que, inclusive, depois da criação da República, né? Não da República Popular, mas da República dos Nacionalistas, se tentou adotar uma série de arcabouços institucionais democráticos mais ocidentais e aquilo simplesmente não funcionou naquela civilização, naquela organização política, né? Então, mas voltando ao ponto do autoritarismo da vida, me remonta muito à questão dos direitos humanos, que na China o pressuposto dos direitos humanos, ou da ideia de direitos humanos, é a subsistência, né? O direito prioritário é a subsistência, porque é impossível se falar em direitos humanos com pessoas que estejam mortas, ou que estejam passando fome, ou que estejam em uma precariedade muito grande. Então, esse é um grande conflito entre a compreensão de direitos humanos que é ofertada pelo Ocidente enquanto uma ideia universal, muito idealista, difusa, que não se dá no concreto, né? Então, acho que essa sua pergunta vai muito nesse sentido de que não é possível direitos humanos ou qualquer coisa nesse sentido se as pessoas estão mortas ou se elas estão passando fome. Então, essa priorização das condições materiais, do desenvolvimento das forças produtivas para possibilitar esse acúmulo de produção e acúmulo de excedente, né? Para que então seja possível de fato efetivar, executar os direitos humanos. E tem uma questão que conversa também com o título da mesa, no sentido do futuro, que é pensar, né, que muitas vezes eu, Elias, a gente fala o quanto a China vai arrastar para frente as fronteiras das ciências sociais, tanto quanto a experiência soviética também arrastou para frente e trouxe grandes ganhos em termos de planificação, de formulações teóricas nesse sentido. E a China arrasta as ciências sociais, essa fronteira das ciências sociais para frente, mas não só, também arrasta esse patamar civilizatório, porque quando ela protege vidas, né, quando tem 6 mil mortes ao invés de 700 mil, ao invés de 1 milhão, a gente tem um constrangimento do Ocidente, né? A gente vê a falência do neoliberalismo e a falência do Ocidente sintetizada no que foi o que passamos com a Covid, né? Então, novamente, quando nesse contexto pandêmico, a China mantém a sua linha prioritária de retirada das mais de 850 milhões de pessoas da pobreza, de novo, né, se constrange um mundo em que as pessoas estavam adentrando aos bilhões de volta à pobreza, de volta à insegurança alimentar. Então, eu diria que, em termos de futuro, a China também trabalha no sentido de arrastar essas fronteiras do patamar civilizatório e constranger e dar alternativas outras, diferentes das neoliberais, as que têm, né, imperado no Ocidente com essas máximas universais e hipócritas e que não funcionam e que não existem, como a democracia e como os direitos humanos, que na prática, né, em contraposição à ideia dos direitos humanos, a gente vê as pessoas cada vez tendo vidas mais precárias, em uma profunda insegurança alimentar, seja no Brasil, seja, enfim, inclusive nas grandes potências do capitalismo central, que também foram acertadas pelo neoliberalismo e tiveram seu tecido social completamente destruído, que é o caso dos Estados Unidos, né? Então, acho que a China também aponta para o futuro nesse patamar, pressionando esse patamar civilizatório. Mas o intelectual, vamos dizer assim, marxista, né, de esquerda, é desvendar o fundo filosófico das ideias, né?
E eu acredito que o mundo hoje ele vive uma nova onda do que eu chamaria, do que todo mundo conhece, de irracionalismo filosófico, que é um mix de ceticismo, um mix de niilismo, um mix de misticismo, não é? O irracionalismo filosófico é uma reação à filosofia clássica alemã, né, e que coloca, por exemplo, no centro do debate, substitui, vamos dizer assim, para o campo mais humanista, não a distinção entre dialética e entre idealismo e materialismo, e sim entre racional e irracional, ou seja, eu acho que traz essa dimensão para o debate que o Lukács ele faz esse debate num livro maravilhoso dele, que eu esqueci o nome dele, do livro, mas é um livro maravilhoso. Inclusive, uma vez me perguntaram por que o nazismo e o comunismo são a mesma coisa. Eu disse o seguinte: na Alemanha nazista, o Hegel e o Kant foram proibidos de ser ensinados na escola, na União Soviética não, né? Então acho que tem essa dimensão também, né? Mas para lembrar do papel do racionalismo filosófico, inclusive como um dos pilares da filosofia nazista, né? E atualmente esse racionalismo filosófico se expressa de que forma, né? Contraditoriamente dobrando a aposta no positivismo, e também é parte da filosofia clássica alemã. E o positivismo ele tem uma das suas separações mais, porque o Hegel é a totalidade, o Kant é o particular, né? Ou seja, as particularidades, aquela coisa toda. E uma das separações que são mais assim fortes no nosso dia a dia é a separação entre liberdade real e liberdade formal. Então isso, por exemplo, isso é um pressuposto kantiano muito forte. E isso é um fundo filosófico que leva a separar o mundo entre países autoritários e países democráticos, né? Então acho que esse é primeiro fundamental saber de onde que sai esse tipo de coisa, né? Então eu vejo a esquerda em peso se referir a países como democráticos e totalitários, e pessoas que advogam o marxismo fazer isso, o que só dá razão a mim, que eu acho, por exemplo, que a China em particular, o Ocidente não é preparado para entender a China, até porque o Ocidente não conseguiu superar a principal filosofia criada pela burguesia, no iluminismo, que é o positivismo, né? Nós não conseguimos superar isso, e o marxismo ele é atingido e cheio por essa filosofia, ou seja, o marxismo ocidental ele é kantiano, né? Eu sei que ele é profundamente kantiano. Eu conheço professor de dialética que aparece com o checklist de uma sociedade para mim, ou seja, dialético, marxista, hegeliano, mas para uma sociedade ser boa tem que ter A, B, C, D, e não algo que se manifesta no momento real, né? Então essa questão que envolve a China e reduzir aquilo a totalitarismo deve remeter a essa questão filosófica, eu acho. Ou seja, uma nova onda de racionalismo filosófico que contraditoriamente dobra a posse em uma visão positivista de sociedade, né, que separa o bom, o mal, o bonito, o feio, não tem visão de processo histórico, né? Então tudo é bom, é mal, é bonito, é feio, ou é maniqueísta, ou é utópico, né? Ou seja, o socialismo é pantera cor-de-rosa, né? Aquela coisa bonita, ou então o moralismo, ou seja, o Putin invadiu a Ucrânia porque é um louco, ou seja, quando você tira a história vira isso, né? As coisas. Então o caso da China, ela se encaixa nessa nova onda de racionalismo, porque só pode ser irracional. Um país que salvou, onde morreram 6 mil pessoas, vamos fazer de conta que os chineses estão mentindo, morreu 10 vezes mais, 60 mil pessoas, tá? 60 mil pessoas, e eles decretam um lockdown numa cidade de 26 milhões de habitantes, né? E obrigando as pessoas a saírem de casa, porque está pegando o seguinte, é a liberdade individual. Então o Fantástico fez uma reportagem super desonesta, não sei se vocês viram, mostrando as pessoas, a polícia invadindo a casa das pessoas e as obrigando a fazerem teste. E isso é um horror aqui no Ocidente. A questão é que o irracionalismo filosófico, uma das expressões do irracionalismo hoje no mundo, né, é essa coisa da naturalização da morte, a atomização do indivíduo e mais, colocar a democracia como uma religião, né, e as liberdades individuais à frente do Estado Democrático de Direito, ou Estado de Direito. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Estado de Direito, você tem Covid, você não vai poder sair de casa, porque você vai transmitir para outras pessoas. Em uma sociedade como a americana, você pode sair na rua se você tem Covid. Por quê?
porque você tem a sua liberdade individual, nem o Estado pode ser contra, pode tirar a sua liberdade. Você pode transmitir para as pessoas Covid, transmitir o vírus, porque você está exercendo a sua liberdade de viver. Isso são sociedades onde o Estado de Direito acabou. Então fica essa história de liberdade individual, democracia, etc. Então a China fica um pouco essa reflexão também do seguinte: a China, aí a ministra, a professora disse, inclusive, se ela me permitir, vou fazer essa parte. Eu acho que tem essa questão do seguinte, ou seja, a China está construindo um Estado democrático de direito, não liberal, e depois, ao mesmo tempo, que constrói a sua democracia, né? Não ao contrário, como aqui no Ocidente, que a democracia vem antes do Estado de Direito. Porque a democracia é bagunça, me desculpa, né, usar o termo que eu acho melhor, né? Não é democracia, é anarquia, né? Anarquia no mau sentido do termo, no sentido vulgar do termo, né? Eu acho que a China traz essa dimensão, sim. O irracionalismo de onde morre 1 milhão é correto, porque foi preservada a liberdade individual das pessoas, nem que esse 1 milhão seja negro, latino, etc. E o país que consegue salvar, onde só se mata, vamos dizer assim, só se morreu 6 mil pessoas, é um país totalitário, ou seja, é a pós-verdade na sua mais profunda dimensão, né? Eu acho que é isso, né? Jogando mais um cenário mundial hoje, né? E aí também um pouco que eu joguei para você, mas eu gostaria de ouvir mais, Elias, também. Queria ouvir o Ale e a Melissa sobre isso. O que a China tem para ensinar para o Brasil? A China construiu um socialismo com características chinesas. A própria China não pensaria na universalização da sua experiência particular para o Brasil. Mas desse ponto de vista, o que poderia ser aproveitado aqui diante da nossa particularidade histórica enquanto Brasil? O que é aquilo que deveria ser aprendido e talvez que não, mas o que deveria ser, o que poderia ser? Bem, eu vou trazer as palavras de ódio aqui à mesa, já de cara. O que eu aprendi com os comunistas chineses é que, tipo, você quer falar de revolução, você tem que falar de armas novamente, você tem que falar que a esquerda tem que ser educada militarmente, tem que ter educação não só dialética, mas tem que ter educação de militar, estratégica, logística, armamentícia. Isso tem que começar a ser pautado, porque isso para mim a espinha dorsal do comunismo chinês, é o Exército Vermelho, sempre foi, e para mim é isso. A esquerda aqui fala demais sobre coisas não materiais, sendo que a história sempre é baseada, como Mao Tse Tung diria, a política é feita sobre um tambor de um revólver. Foi assim que a revolução foi feita. Estou colocando um alvo na minha cara aqui, para quem está vendo esse vídeo aqui, mas é esse o papo. Bom, eu acho que uma das grandes lições, inclusive enquanto alguém, né, que estuda a China e que pensa essas possibilidades para o Brasil, vem muito de como a China construiu o seu trajeto de desenvolvimento, né? E claro que essa trajetória em si já nos dá algumas lições para além do consenso de Washington, do receituário neoliberal, como eu estava dizendo no começo, mas mostra o quanto aquele país construiu a sua própria trajetória, né? Então, quando a gente faz questão de destacar, e é algo que, e aí fazendo o merchan aqui do livro do Elias e do Alê também, né? Que o livro e o meu, que sairá em breve. Obrigado. Mas que são 2 livros que cada um à sua forma, né, vão conseguir olhar de uma totalidade que normalmente as análises ocidentais têm sido constrangidas, claro, pela produção do Elias e produções como a do Alê, a olharem para aquela experiência a partir de uma totalidade, né? Então olhar aquela experiência não só a partir de 1978, que era como a forma que majoritariamente os analistas ocidentais observavam ali, né? A partir de 78, uma restauração capitalista, sem considerar aquela civilização milenar, aquela sociabilidade muito própria, aquela história muito própria, né? Então um olhar muito compartimentado daquela história e daquele lugar. Então, produções como a de ambos
vão justamente olhar para uma totalidade de civilização, de história, e a China construiu o seu próprio percurso, né? Com a sua revolução, com o seu povo, com o Partido Comunista conseguindo fazer aí uma sinização do marxismo, né? O que é uma grande síntese desse trajeto muito próprio chinês, e que nos mostra então que a gente precisa fugir de um determinismo profundamente, inclusive, ahistórico e antimarxista, né? Que coloca aí a condição periférica, a condição de subdesenvolvimento como algo que não pode ser superada. Então a China, a experiência chinesa e outras experiências como o Vietnã, Laos, vão mostrar possibilidades para a superação desse lugar no mundo, e mostram o quanto é preciso construir a própria trajetória, né? Então o receituário neoliberal não era ruim, não é ruim só porque é neoliberal, mas porque é um receituário. Então a gente não vai nem transplantar de uma forma mecânica um receituário neoliberal, nem um receituário de um modelo chinês, que nem existe um modelo chinês, né? Dada o nível de dinamicidade, de complexidade daquele processo. Então acho que a grande lição é dizer dessa tarefa histórica de um povo, né, que precisa fazer seu pacto tácito aí, construir politicamente, construir socialmente um acúmulo possível para um caminho de desenvolvimento, claro que observando as mediações internacionais, que aí é um outro ponto que eu acho que a China também nos ensina muito, né? Mao Tse-tung colocou como primeiro grande inimigo o imperialismo. Então, observando ali as movimentações, percebeu que o imperialismo era a sua contradição principal, para depois voltar-se para as contradições nacionais. Então, isso é outra coisa que a esquerda peca muito, né, no Brasil. Esquecer que o imperialismo continua existindo e que a gente chame pelo nome que ele tem, que é imperialismo, que não é um conceito datado, antigo, que não se encaixa mais, e considerar a necessidade da endogenização desses centros decisórios, ou seja, de superar essas influências imperialistas no território, também são centrais para que a gente construa o nosso próprio caminho de desenvolvimento, que é a nossa tarefa histórica. Então, acho que por aí, nessa soberania teórica, nessa independência teórica, nesse olhar central para o combate do imperialismo, para pensar o desenvolvimento nacional e o subdesenvolvimento, é uma das grandes missões chinesas. Você falou. Eu acho que o que fica dos chineses para nós também, além disso, que é outra face da questão do imperialismo que a Melissa coloca, é a centralidade da questão nacional. Eu acho que isso é o que fica do século XX, às vezes. As revoluções do século XX foram todas nacionais. Nenhuma revolução social no mundo do século XX não teve um caráter nacional, ou seja, ela não se iniciou enquanto uma revolução nacional. Então, existe uma centralidade da questão nacional que nós esquecemos dela. Né? Hoje no Brasil, por exemplo, aqui muito cá entre nós aqui, você não vê uma força política polarizando no debate. Aliás, se você pegar o G20, em todos os países do G20, tirando a China, eu acho, existe alguma força política que polariza o debate pela discussão do nacional. O discurso nacionalista, seja conservador ou seja progressista, mas existe isso. No Brasil não tem. Nem pela esquerda e nem pela direita. Eu acredito particularmente, sou daqueles que acham que o Lula saiu da cadeia e na cadeia ele se transformou em um nacionalista revolucionário. Eu vejo o Lula dessa forma hoje. Posso estar exagerando e tal, mas eu consigo enxergar no Lula um cara que percebe o papel agressivo do imperialismo norte-americano no Brasil. Consigo ver esse cara nele. Eu consigo ver o Lula como essa pessoa. Pode ser idealismo meu? Pode ser, mas eu consigo enxergar nele, porque hoje, por exemplo, a fala do Lula foi centrada em um ponto, soberania nacional. A fala do Lula foi centrada num ponto, soberania. E qual partido de esquerda hoje, não vou falar do meu, porque está no programa dele isso, né? Fala em centralidade da questão nacional. Porque é isso que os chineses fazem, gente. É isso, né? A Revolução Chinesa, que chegou em 49, o poder não foi o Partido Comunista da China, foi o Partido da Nação. Né? Então aqui nós precisamos de um Partido da Nação aqui no Brasil. Isso nos remete, por exemplo, às chamadas leis de tendência da política brasileira. Então se nós formos observar, por exemplo, eu acho que a gente tem que ter antídotos contra o sectarismo, né? E o antídoto contra o sectarismo é sempre a história, né? Então, o que diz a história do Brasil em relação às grandes transformações que o Brasil teve?
sempre foram maiorias heterogêneas que se uniram em dado momento histórico e superou o impasse de uma época. Ou seja, foram maiorias heterogêneas que fizeram a abolição da República de 1888 e 1889, ou seja, desde ex-senhores escravos até liberais. Né? Foram maiorias heterogêneas, ou seja, não foi só um partido político, um grupo que fez a Revolução de 30. Né? Foi uma maioria heterogênea. Né? Ou seja, uma maioria heterogênea garantiu que o JK, que para mim foi um estadista, desculpem, né? Assumisse a presidência da República após ele ter sido eleito. Né? O Lula, por exemplo, as diretas já, por exemplo, não aconteceria se não fosse evidentemente as crises do petróleo, evidente que levou a ditadura para o buraco, mas também se não houvesse amplas forças políticas envolvidas em um objetivo comum. Né? A eleição de Lula em 2002, que é um marco, na minha opinião, civilizatório no Brasil, a eleição de 2002, não ocorreria se o PT acordasse para a realidade e falasse, olha, ou fazemos amplas alianças, não chegaremos a lugar nenhum. E mesma coisa agora. Ou nós conseguimos unir a maioria do povo brasileiro em torno de um projeto nacional de desenvolvimento, ou não vamos chegar a lugar nenhum. É por isso que eu me emociono, por exemplo, quando eu vejo um Lula abraçando o Alckmin, porque antes de eu ser comunista, eu sou brasileiro. E eu falo aqui sem nenhum pudor isso aqui, sabe? Pelo meu país, eu vendo minha alma pro demônio. Para acabar com a fome de 100 milhões de pessoas no Brasil, eu vendo minha alma pro demônio. Ainda quanto mais se não com o Alckmin. Eu votaria no Alckmin se não tivesse o Lula. Imagina com o Lula, entendeu? Eu falo isso esticando um pouco a corda, eu sei que eu me hipérbole estou fazendo, mas para chamar atenção para isso, ou seja, essa coisa, a política não é coisa da pequena burguesa, do medo, do não me toque. Não, pessoal, política é coisa suja. Política é coisa grande. Não é joguinho de Twitter, não é joguinho de... Política é política, meu irmão. É olhar no olho da pessoa e fazer um acordo com ela até o final. E foi isso que eu vi hoje nos dois, no Lula e o Alckmin. Eu vi um olhando ali do jeito deles, né? No olho do outro falando, meu amigo, estamos juntos, nós não nos gostamos, nós não precisamos nos gostar. Não sei se vocês perceberam isso, né? Nós não precisamos nos gostar. Hã? Eu percebi, eu achei isso. O Alckmin criou verba de merenda escolar. Tá, mas... Não vamos esquecer disso. Não, eu também não. Mas política é movimento, né? Eu sei, mas política é movimento, né? Não olhar para trás. Política é movimento. Tudo bem. Eu respeito sua opinião. Eu respeito muito sua opinião. Não, eu respeito sua opinião. Se a gente for falar do nosso lado também, a gente não sobra ninguém, viu? Sabe? Não, eu acho que se a gente for para esse campo de debate, que eu acho que é legítimo, não sobra ninguém. É legítimo, sim. Não, tudo bem. Mas só para encerrar só aqui a... Vamos mexer nesse angu, então. Oi? Vamos mexer no angu. Tudo bem, O Alckmin não. não é um aliado. Tá bom. Eu não quero morrer em glória, né? Eu quero vencer, não quero morrer. Não, tudo bem, mas eu não quero morrer como com Marte, quero ganhar. Quem quer ganhar pra você? Oi? Quem quer ganhar pra você? Ganhar o poder político. Quem quer ganhar poder político? Ganhar o poder político. E o que é isso? Controlar o Estado, fazer, enfim. O que é controlar o Estado? Pessoal. Roubar merenda? Oi? Diabetes? Cara, se roubar merenda fosse a pior coisa do mundo, diante do que nós estamos vendo hoje no Brasil, eu acho que é uma coisa horrorosa. Eu acho que tem que ser preso que roubou merenda. Vamos debater esse papo. Vamos debater. Só para terminar. Eu acho que quem roubou merenda tem que ser preso. Só quem roubou merenda e matou 650 mil pessoas no Brasil, eu não tô com essa bola toda para ficar escolhendo aliado. Eu não tô. Pra ganhar, eu não escolho aliado. Eu só tô querendo debater fatos. Não, debate fato é realidade. Eu não estou com essa bola. Nós somos expulsos do poder em 16, tá? Fomos derrotados em 18.
E nós não estamos com essa bola toda. Jamais. E nós somos... E nós... Jamais acharei que Alckmin é aliado. Não, tudo bem, é o seu direito. É o seu direito. É o seu direito, você não tem o meu direito de ter minha opinião. Cada um tem o seu direito. Com certeza. Né? E eu acho que nós não estamos com essa bola toda a ponto de achar que a gente tem que escolher aliado nesse momento e que hoje tem mulher morrendo por causa de arma que o Bolsonaro distribuiu, são 500 mil armas que foram Quem que mata a distribuídas. mulher? Quem que mata a mulher? Quem que mata a mulher? É só você ver os dados de feminicídio, mata a mulher? os homens. Veja os dados de feminicídio no Brasil após Bolsonaro, que você vai chegar à mesma conclusão que a minha. Alckmin é aliado? 500 mil pessoas, 500 mil armas no Brasil rolando hoje, 680 mil mortes por Covid, e eu não estou em condições de escolher aliado num país que está nessa condição. Oi? E quem que mata a mulher? O Gregório, quer fazer uma pergunta? Sim. Eu queria perguntar... Pergunta aqui, Greg. Ah, tá. Eu sou sempre exagerada, a mulher é sempre exagerada. Deixa só o Greg. Não, deixa eu falar. A mulher é sempre exagerada. Mulheres são sempre exageradas. Por quê? Porque eu sempre falo que eu exagerei. Deixa eu fazer uma questão assim. Por quê? Geralmente a gente tem uma visão da China um pouco... Uma visão não. Às vezes vem um olhar de quem conhece a China como o Ocidente acha que a China, que o Oriente é da forma do Ocidente, etc. Para quebrar um pouco o lugar óbvio, né? Mas as 2 vezes que eu fui para a China, aproveitando um pouco o nome do livro do Alê, que é o Relatos de um Punk Antropofágico, né? Eu percebi a China como um país antropofágico do Ocidente. E me interessa muito, assim, essa tradução que a China fez do Ocidente, sabe? Como eles conseguiram pegar um pouco o lugar da hipnose que o Ocidente fez, que é uma invenção ocidental, lógico, não ocidental, uma invenção histórica, em diversos sentidos. Mas a China compreendeu isso, me parece, sabe? Na moda, no vestuário, a questão musical. Às vezes até penso assim, um pouco na questão antropofágica, como se a banda do Alê interessou até o ponto que fizesse bem para a alimentação deles. Sabe, chegou num outro lugar e falou, não, isso já não interessa, joga fora. Que a antropofagia tem um pouco isso, né? Você come aquilo que você acha que te dá força. Mas é um lugar incrível, assim, do planeta Terra. Eu senti isso na China, o pensamento da Terra como planeta, sabe? Compreensão espacial. Nós estamos nesse lugar do planeta, cada lugar tem a sua função histórica, o Brasil, etc. Mas de o quanto que um país que é milenar do Oriente, né? Aquela cultura milenar, tem a cultura ocidental, pop básica. Vamos dizer assim, lá a gente foi no estúdio musical, tava lá o pôster do Kurt Cobain. Quer dizer, não vai diferir tanto aqui. Só que aqui não, né? Aqui a gente tem pouco esse conhecimento oriental. Quase nada, aos poucos ele está chegando para uma beirada, meio de um zen, yoga, mas ainda muito raso em diversos pontos, com as suas virtudes de uso. Então, e isso que eu senti que é uma potência assim, radical, transformadora da Revolução Chinesa, sabe? Eu digo ela como não só no período histórico vermelho, do exército vermelho, da arma. Só para terminar, não me alongar, que o Ale falou do cano do revólver, mas a China entende hoje em dia que um revólver também não está mais ajudando tanta coisa assim. Tem que ter revólver, mas tem outras armas que estão em campo, uma luta semiótica, de signos, etc. Eu queria levantar essa questão para ouvir de vocês, assim, dessa relação Ocidente-Oriente, cultura, o uso da China, dessas culturas nossas, como é que se deu isso, como é que se dá, sabe? Sim, antropofágicos até o osso, muito mais que nós, na verdade, os chineses, quando eu falo de comer os testículos do inimigo, é justamente isso, se vestem num lugar que não é deles, apropriam, usurpam do corpo e deixam depois, que é exatamente o que você falou, da cultura pop, que eles fazem isso muito bem, mas é isso, não esqueçamos, Zhongguo, o reino do centro, o império do centro, eles nunca vão se vender para o mundo tem que se vir até eles. Quem que se vai vender para o mundo são os japoneses, esses pervertidos. Os coreanos, esses também encurralados
pequenas nações se vendem para o mundo. Uma nação igual a China, imensa, civilizatória, não vai se vender. Você tem que ir até lá para você entender. Então é por isso que a China não se alça nesse lugar pop. A China não quer ser pop. A China é um lugar muito erudito. Você tem que ser erudito para você entender a China. Se você quiser ser pop, você consome o Japão. Ali igual as crianças consumindo mangá, anime, que seja. Consumindo K-pop. É isso que eles têm da Ásia. A China é milenar, é erudita, é clássica. Demanda conhecimento. Então se você quer ser sério sobre a Ásia, você tem que ir para a China. Então ela não vai se alçar nesse ponto pop, que é um ponto muito mercantológico, enfim, poluído. Pensando, né, nessa relação Ocidente-Oriente, primeiro, na verdade, que eu acho que é importante destacar que, filosoficamente, a China tem uma outra relação com a alteridade, né? A nossa filosofia é muito pautada por um maniqueísmo, então é branco ou é preto, né? Nunca é muito difícil, não existe um movimento dialético aí de produzir algo a partir dessa diferença. Na China não, eles têm uma outra relação com a alteridade, eu acho que isso se mostra na forma como aconteceu o processo de reformas e abertura, e acho que se mostra também na forma até como eles administraram, por exemplo, a questão das próprias minorias étnicas, né? A gente está falando de um território que tem quase 60 minorias étnicas, acho que são 54, em que, diferente das nossas experiências aqui no Ocidente, essas minorias étnicas, como os nossos povos originários foram dizimados, essas minorias étnicas não foram, elas compõem, né, aquele território, compõem inclusive o Partido Comunista da China. Então acho que de fundo filosófico tem muito essa diferença de que lá não há esse maniqueísmo que aqui com certeza existe, né? Lá existe sempre uma busca por um consenso ou pela produção de algo a partir desses dois extremos. E isso fica muito claro no processo de reformas e abertura, quando eles aprendem com o mundo todo, né? Então, tanto quanto também a União Soviética, o Lenin vai aprender muito com o Fordismo e beber de águas do capitalismo central ali para aprender sobre eficiência, sobre produtividade. Isso aconteceu no processo de reformas e abertura da China, nesse movimento de ouvir esse Ocidente, de tirar o que era interessante, pertinente para aquele processo e construir, como eu estava dizendo na fala anterior, no seu próprio caminho, mas que acho que tem uma grande diferença nesse tratar com a alteridade, né, que é muito talvez eu entendo que seja por um fundo filosófico que no nosso campo está no campo da dicotomia e no campo de lá está no campo de sempre criar um consenso. Então quando a gente olha para a forma como o próprio Partido Comunista da China funciona, né, a forma como eles trazem para dentro do partido, então tendo de neoliberal a maoísta ortodoxo, e que ali se cria um consenso e que se pactua a partir desse consenso e se direciona a partir desse consenso produzido ali naquele aparelho político, né? Então acho que, no geral, a resposta talvez esteja nesse fundo filosófico que não é dicotômico, que não é maniqueísta, né? Mas que é profundamente dialético, na verdade. Que é retomar aquele esforço que os jesuítas fizeram, porque existe uma linha do tempo em que existe aqui entre aspas do Ocidente um fascínio pela China e depois vem o desprezo pela China. Então, por exemplo, surge na Grécia Antiga surge o termo despotismo oriental, né? Aristóteles, se não me engano, que é o primeiro que se refere à China como despotismo oriental, mas sem explicar por que o Sócrates foi decretado, a democracia grega decretou a morte de Sócrates, né? Ou seja, um pouco de demagogia, né? Ou seja, a China é um despotismo oriental, mas a minha democracia manda Sócrates para a forca, para tomar o veneno e tal, né? Todo mundo conhece a história de Sócrates, né? Que descobriu que a democracia grega, né, nunca foi democracia porra nenhuma, né? Foi finalizada a democracia do homem grego, era a decadência do homem grego, né? E ao descobrir que não existia uma decadência do homem grego, existia uma democracia da democracia grega, que no fundo é uma democracia que nunca existiu. Então acho que teve um veredicto em cima disso, que a defesa dele é maravilhosa, né? Mesma coisa depois com Voltaire, por exemplo, com o iluminismo, que aí vem o rompimento mesmo entre Ocidente e Oriente, reiniciado pelos jesuítas. Quando ele volta a se referir à China como um despotismo oriental, né? E atualmente, nessa nova onda de racionalismo filosófico,
quando nós, aqui no Ocidente, nos referimos à China como o quê? Como um país totalitário. Então existe essas ondas de... Porque, por exemplo, a China dos anos 2000, né, era um fascínio. Crescendo, não sei o que, não estava incomodando ninguém, né, então estava crescendo, não sei o que e tal. Depois da crise de 2008, meu amigo, não, é totalitarismo. Né? Totalitarismo. Figura política. Então, quando a gente percebe as dinastias chinesas em ascensão, ou seja, as suas produtivas materiais da sociedade chinesa se elevando, são os momentos em que o Ocidente reage com o totalitarismo, despotismo asiático e tal, né? E eu acho que nós vivemos esse mundo, nós vivemos hoje num mundo em que se repete também esse ciclo, né? Ou seja, aquilo ali é um despotismo asiático, totalitarismo, dê o nome que dê aquilo, né? Acho que a nossa geração, ou as próximas, evidentemente, tem um papel histórico de fazer essa qual é a palavra? Essa reconciliação entre Oriente e Ocidente, ou seja, que talvez seja, aí eu vou ser um pouco kantiano, ou seja, parte da chamada busca pela paz perpétua kantiana, ou seja, que vai se dar pela reconciliação entre Oriente e Ocidente, né? Acho que o papel histórico da humanidade passa por isso daí, né? Eu acho que para concluir, eu queria ouvir uma fala de vocês sobre esse momento do Brasil e o que concretamente, o que a experiência da China nos aguarda, mas esse cenário do bolsonarismo e como se livrar desse entulho, que eu acho que une todo mundo aqui. E o que é esse caminho, o que é essas coisas que a gente pesquisa, escreve, lê, e a experiência chinesa é uma delas, o que é que isso guarda para o Brasil hoje, no momento em que a gente está nessa disputa? Posso fazer uma pergunta? Faz um bloco. Eu já joguei essa para essa fala final. Fala, prof. Fala, professora. O microfone estava na mesa ali, ó. Dá uma volta na mesa. Curtinho. Eu queria ficar na frente. Um pouco emendando nessa tua pergunta, Hugo, como é que a gente vai pensar, se a gente quer construir uma soberania nacional, como é que a gente vai pensar essa soberania na relação com a China, né? Então a gente está dizendo aqui que a gente não quer o imperialismo norte-americano, estadunidense, melhor falando. Como é que a gente pensa a nossa relação com a China? E nesse sentido, um pouco também está muito enfatizado nas falas do Lula nos últimos dias, se o caminho para a gente pensar essa relação não é a integração sul-americana ou latino-americana. Olá, boa noite à mesa. Meu nome é Felipe, eu sou formado em Relações Internacionais, eu também sou estudante de língua chinesa do Instituto Confúcio. E antes de fazer uma pergunta, eu queria dizer também que eu tenho muito acordo com a fala do professor Elias a respeito desse irracionalismo filosófico que a gente vive hoje no Ocidente, do qual também enxergo muito disso na esquerda brasileira. Eu também tenho acordo com a fala que foi feita a respeito da necessidade da nossa esquerda discutir a questão, voltar a discutir a questão nacional, voltar a discutir a questão do poder, da tomada do poder, inclusive discutir a questão do poder militar, como foi falado. E eu penso que não tem como a gente falar sobre China hoje sem falar desse momento histórico que a gente vive, desse redesenho de uma nova ordem global, diferente daquela ordem que foi definida no pós-queda do Muro de Berlim, do pós-dissolução da União Soviética. E a gente vê essas características hoje na conjuntura global, em que você vê simultaneamente uma desglobalização, um desmonte das cadeias globais de valor, muito impulsionadas tanto pela crise de 2008, quanto pela pandemia da Covid-19 e agora pela guerra da Ucrânia. E minhas duas perguntas, na verdade, elas são bem nesse sentido, e dialogo também com a pergunta que a companheira fez anteriormente, em primeiro lugar, qual que é o potencial dessa aliança, dessa relação, digamos assim, sino-russa para a construção de uma nova ordem global, de uma nova ordem alternativa a essa hegemonia norte-americana decadente. Em segundo lugar, qual que é o papel do Brasil e da América Latina
na construção dessa nova ordem, visto que a gente, através dos BRICS, a gente, pré-golpe de 2016, fazia parte de maneira ativa na construção dessa nova ordem, e qual que é o papel do Brasil, do nosso continente, na construção dessa ordem de uma maneira em que a gente possa se inserir de maneira não subalterna ou subimperialista, mas sim de uma maneira soberana e uma maneira que leva ao desenvolvimento do nosso povo. Obrigado. Bem, a resposta é que a gente tem que ser vermelho, né? Das 3 perguntas, eu acho. A gente tem que voltar a ser vermelho. Qual que era a primeira pergunta mesmo que você fez? Que era a pergunta mais... Superar Bolsonaro. É isso. A gente tem que voltar a ser vermelho e o vermelho no Brasil tem que parar de ser fofinho. Não posso colocar de outra forma. Bom, superar o bolsonarismo, né? A gente definitivamente, por mais feliz que seja os resultados das próximas eleições, isso por si só, né? Só o resultado das urnas definitivamente não supera o bolsonarismo, que é muito maior que o Bolsonaro e vem de um acúmulo desse esgarçar do tecido social produzido pelo neoliberalismo, que produz absurdos como uma eleição, né, mais de 50 milhões de votos numa pessoa como o Bolsonaro. Então, definitivamente, infelizmente, as coisas não são simples a ponto de, né, se formos felizes na próxima eleição, isso se resolver por si só. Então, a tarefa é longa, é árdua, acho que vai muito para além do Bolsonaro, né? Então, acho que dizer de uma terminologia do bolsonarismo é muito acertado e acho que está bastante na nossa mão o que a gente vai construir politicamente no próximo período, né? E as outras 2 perguntas que me parece que se relacionam bastante, acho que é importante de olhar para a forma como a China se relaciona, e aí pensando na soberania nacional do Brasil, é que a China vai se diferenciar, né, da forma como ela se insere internacionalmente do imperialismo, dos países do capitalismo central, os Estados Unidos principalmente, por respeitar a soberania nacional e as questões nacionais de cada país com que ela se relaciona. Isso é ótimo, mas ao mesmo tempo nos dá uma tarefa ainda maior de que não é a China que vai dar a receita do desenvolvimento brasileiro, né? Eles cumpriram seu papel enquanto povo, enquanto nação, fizeram sua revolução e se tornaram o 2º maior país do mundo, e definitivamente não é tarefa deles desenhar para o Brasil o que o Brasil precisa fazer para que alcance, né, para que supere essa condição periférica. Então, tem esse lado bom de que não vão nos dar uma receita, mas aí a nossa tarefa é ainda maior. Então, saber que que uma vez que a gente consiga construir uma estratégia para essas relações que hoje, né, e aí é um ponto de uma contradição interna que precisa ser lidada por nós, que a tarefa é nossa, né, que hoje as relações Brasil-China são comandadas, direcionadas pelo agronegócio. E enquanto a gente politicamente não conseguir construir uma alternativa, né, não lidar com essa contradição nacional, que é uma contradição escravocrata, que é uma contradição colonial ainda, né, esse nível de poder do agronegócio, a gente, enfim, fica muito comprometida essa estratégia de relação com a China, né? Mas a gente vai tentando construir essa estratégia, né? Tentando construir um cenário político em que seja possível se pensar de uma forma mais estratégica e sistemática essas relações para que a gente consiga qualificar essa relação com a China, né? E aí acho que vale a pena aqui destacar que a China, no final do ano passado, no começo desse ano, lançou 2 grandes planos voltados para a sua agricultura, que muito expressamente as diretrizes são diversificação de fornecedores, ou seja, a gente não vai ter um segundo boom das commodities, né? E além disso, altos montantes de investimento em pesquisa e tecnologia para aumento de produtividade, tudo isso num programa voltado para a segurança alimentar chinesa, né? Então, assim, não teremos um segundo boom das commodities, a gente sabe que o agronegócio, tanto quanto o setor privado, contam com algo que a gente chama de um curto prazismo, então também não vão ser eles que vão pensar estrategicamente essas relações, então isso está no nosso colo, é a nossa tarefa histórica desse período, conseguir observar a melhor forma para o Brasil e para o desenvolvimento do Brasil de tocar, né, direcionar de uma forma mais qualificada e sofisticada e complexa
essas relações com a China. Então, existe a janela histórica, mas a tarefa histórica é nossa, né? Nossa, de todos nós aqui, seja para ganhar as próximas eleições, seja para estarmos nas ruas para conseguir governar, porque definitivamente o bolsonarismo não acaba nas urnas em outubro. Tem que ser vermelho, né? Como diz, eu acho que só vermelho não combina. Né? Mas tem que ter verde e amarelo também nesse vermelho, que é fundamental. Estou concordando com você. É difícil, verde e amarelo é a história colonial portuguesa, é difícil para mim comprar. Não, tudo bem. O Brasil é vermelho como o branco, né? Oi? O Brasil é vermelho. Claro, não vamos arrumar problema por isso. Só vermelho. Só vermelho tá bom. Vermelho com as especificidades nacionais brasileiras, né? Isso. Ficou melhor, né? O significado das coisas muda, gente. O pessoal falou em semiótica. O significado das coisas muda. Sim. Nada é estático, né? Eu acho que, eu quero falando para a Nilce, eu acho que o Brasil, o cenário ideal, tá? Não gosto muito disso, mas não tem como negociar com a China enquanto bloco sul-americano a partir de interesses estratégicos, ou seja, né, vai ter que ter uma mudança de mentalidade das classes dominantes da América Latina em relação à China, que tem levado a uma relação em que existe uma nova dependência da América Latina em relação isso não interessa pra gente, né? Ou seja, o Brasil vender soja, minério de ferro e petróleo para a China, o Peru vendendo peixe, isso não nos interessa. Eu acho que o modelo que nos interessa é o modelo boliviano, que é a China, da relação Bolívia-China, o modelo iraniano da relação... Desculpa, por que boliviano? A Bolívia tem uma relação de substituição de importações industriais para a China, né? Então eles atrelam a relação deles com a China, por exemplo, a China propôs nação satélite conjunto, Bolívia, não é isso? Bolívia e China. E a Bolívia exigiu a transferência de tecnologia para que a Bolívia tenha soberania tecnológica para construir satélites chineses. Ok, não tem problema. Genial. Né? Então, porque os bolivianos exigiram isso, né? E os chineses atenderam. Então, acredito, por exemplo, a Nilce conhece o que eu acho, que eu penso, no caso brasileiro, a gente vai ter que negociar com os chineses, primeiro, nós temos que ter profissionais capazes de repensar o território brasileiro, acho que esse é um ponto. Tá? Segundo ponto, repensar novos polos urbanos, né, como a professora coloca nas pesquisas dela. E colocar como que os chineses, qual vai ser o papel dos chineses em colocar 100, 200, 300 bilhões de dólares em infraestruturas para a construção dessa cidade, ou seja, para reconstruir essa infraestrutura brasileira, não é? E transferindo tecnologia, porque daí também vem um caminho para a reindustrialização. E isso vale para o restante da América do Sul. Então acho que existe o desafio de pensar criativamente o futuro do Brasil, tá? Eu vou aqui falar que o primeiro dia, por exemplo, a pergunta que a Dilma me fez, que eu tive com ela há um mês atrás, eu acho, né? O que você faria no primeiro dia de governo no Brasil? Eu decretaria estado de emergência no Brasil, tá? Por conta da fome. 100 milhões de pessoas não comem, não ingerem 2.500 calorias por dia. Isso é suficiente para se chamar um estado de emergência. Isso desobriga o governo a usar o teto de gastos, né? E isso o Tesouro Nacional pode injetar no Banco Central um recurso suficiente para que nós retomemos pelo menos 15 mil obras paradas das 36 mil obras paradas. Isso significa gerar alguns milhões de empregos em alguns meses. Isso daria para o governo brasileiro, isso foi comentando com ela, com a presidenta, né? Isso daria para o governo brasileiro fôlego político para negociar algo que é fundamental para nós, que não pensamos política no abstrato, né? Informar uma outra maioria política no Congresso Nacional, seja com qual Congresso Nacional for. Porque o Centrão, pessoal, ele é um dado da realidade. O Centrão não é um absurdo, ele é um dado da realidade, e o Centrão existe desde a Inconfidência Mineira. Se você for a história do Centrão, você vai para lá na Inconfidência Mineira. Antes né? até. Oi? Então, antes até, deixa eu só fazer uma partezinha aí na tua fala, Elias. Eu acho que é uma chance, do ponto de vista da história brasileira e latino-americana, é a maior janela histórica já existente, porque
eu diria que é a primeira vez, né, você acaba de dizer assim, a gente não pode entrar numa condição de uma nova dependência em relação à China. As nossas classes dirigentes, elas são amalgamadas ao Ocidente. Primeiro a Portugal, e a Espanha, depois a Inglaterra e a França e depois aos Estados Unidos. Pela primeira vez você tem uma leve distensão de fato entre as classes dirigentes chinesas e latino-americanas, né? Então você tem uma condição econômica que é diferente da condição social e política. Então me parece que é, de fato, do ponto de vista histórico, a maior janela para que a gente, de fato, consiga construir essa independência. Não, com certeza. Eu acho que existe uma questão que nós estamos, todos nós aqui, submetidos a uma tempestade semiótica contra a China, né? Você imagine, por exemplo, se tudo, vamos fazer de conta que tudo dá certo aqui, e nós fechamos um grande acordo com a China, vai fazer uma ferrovia ligando o Rio de Janeiro a Callao, no Peru, por exemplo, furando o olho do canal do Panamá. Pessoal, vocês imaginam a que ponto que vai escalar a luta de classe do Brasil ao acontecer uma obra dessa começar a ser pensada? Que, aliás, não sei se vocês se lembram, o Li Keqiang, que é o atual primeiro-ministro chinês, esteve no Brasil em 2015, eu lembro disso muito bem, e propôs 150 bilhões de dólares de investimento em infraestruturas do Brasil, inclusive essa ferrovia que eu estou falando aqui. A desestabilização do governo se aprofunda desde então. Ou seja, qualquer aproximação maior com a China vai trazer, por exemplo, vai levar a um escalar da luta de classe no Brasil. E nós temos que estar preparados para isso. E não fazemos coro com o autoritarismo, tá vendo só, vamos se aliar com esses caras, sabe? Ou seja, nós precisamos estar preparados para esse momento que a Nilce está pedindo. Eu acho que nós não estamos. Infelizmente, a esquerda odeia a China. Grande parte dela, né? Tem nojo da China, né? Então, na verdade, é isso que ela coloca. É uma oportunidade histórica de nós termos condições de conversar com o país soberanamente, e um país que tem interesse. O que não interessa para a China, pessoal, cá entre nós aqui, não interessa para a China, a América Latina pobre. E não interessa para a China que nós sejamos meros repassadores de matéria-prima para eles. Não interessa para eles isso. Isso é claro em qualquer discurso que eles fazem, não interessa para eles isso. Eles precisam disso. Mas não interessa, porque isso vai empobrecer ainda mais o nosso continente, a América Latina. Isso não interessa para os chineses. Até comercialmente não interessa. Para encerrar aqui, antes do bolsonarismo, né? Qual foi a mensagem de Xi Jinping? Foi em Davos, em 2017, e fez um discurso histórico, falando da visão da China de mundo. Compartilhado. Comunidade de destino compartilhado. Pessoal, vamos aqui falar a verdade. Aqui, todo mundo aqui é de esquerda. Né? Ele falou da comunidade de destino compartilhado. Qual que é a parada que ele falou? Pessoal, vamos parar com essa porra de guerra. Vamos todo mundo ganhar dinheiro. Isso foi o que o Xi Jinping falou. Vamos todo mundo ganhar dinheiro. Vamos parar com essa coisa de guerra, intervir em outros países. Vamos todo mundo ganhar dinheiro. Eu proponho integrar fisicamente o mundo. Os americanos podem ajudar em outra coisa. A Inglaterra ajudar não sei o quê. Vamos todo mundo ganhar dinheiro e se dar bem? Essa foi a proposta do Xi Jinping. Não é essa coisa idealista do ser humano. Não, nada disso. Ele propôs que vamos ganhar dinheiro todo mundo. Vamos todo mundo se dar bem. Qual foi a resposta dos Estados Unidos em seguida, pessoal? Guerra comercial e tecnológica, pessoal. Então não estamos num mundo cor-de-rosa. Entendeu? Não estamos num mundo cor-de-rosa. Sabe? O cara está propondo o seguinte, não é uma humanidade bonita, unida, bela, não é isso que ele está propondo. Que todo mundo ganhe dinheiro, todo mundo fique rico. Paz na terra, vamos viver para ganhar dinheiro. Aconteceu o que está acontecendo. A China está passando por um problema existencial. Se a China não alcançar os americanos, os semicondutores, que para mim essa é a luta de classes. Se alguém me perguntar para mim, Elias, qual que é a grande luta de classe no mundo de hoje? Para mim, é a batalha pelos semicondutores. Porque isso vai garantir a autonomia tecnológica do socialismo ante o capitalismo. Né? E sem autonomia tecnológica, o socialismo não tem como vencer o capitalismo. Então essa é a luta de classe que interessa, que está acontecendo no mundo de hoje. Visão particular, ninguém precisa concordar comigo. Né? Eu acho que nós temos que estar preparados intelectualmente para isso, Nilce. Não estamos, na minha opinião. Desculpe informar, mas não estamos. Acabamos de fechar, né? Para uma coisa tão... Não, mesmo a esquerda não está preparada para isso. Um negócio grande desse com a China, nem a esquerda, tá?
Por fim, bolsonarismo. Tem uma relação que é dialética, ou seja, a Europa ela passou por um processo de desnazificação, porque a grande parte da sociedade europeia, até 45, era nazista. Da sociedade europeia geral, era nazista. O processo o nazismo ele é movido pelo quê? O fascismo. Falta de ascensão social, né? Decrescimento econômico, estagnação social, tudo isso aí alimenta o ódio coletivo, a busca de culpados. Então o Brasil, por exemplo, para desbolsonarizar a nossa sociedade, vai ter que crescer a taxa de 5% ao ano durante 25 anos, por exemplo, igualzinho à Europa. E aí, quem topa, pessoal? Se existem setores progressistas que acham que forças produtivas faz mal para o meio ambiente. Quando na verdade, somente o desenvolvimento das forças produtivas pode criar uma relação racional entre ser humano e meio ambiente. Quem está preparado para esse... Aí eu fico me perguntando, quem está preparado para esse nível de discussão? Né? Quando você fala, quando nós estamos precisando do país voltar a crescer 5% ao ano, durante 25 anos, para nós podermos desbolsonarizar a nossa sociedade. Sem isso, pessoal, a gente vai, discurso bonito, lacração, não sei o que, é negro, é mulher, é isso, é branco, é homem, é não sei o que. Eu estou na linha de frente de todas as lutas anti-opressão, todas elas, luta antirracista, antimachista, estou na frente anti-LGBTfobia, tudo isso aí, eu estou dentro de todas essas lutas. Mas essas lutas não terão consequência prática, né? Não terão resultado prático numa sociedade que não tem mobilidade social. E para ter mobilidade social, esse país precisa voltar a crescer. Ou seja, nós aqui vamos começar a discutir economia, a vera. Vamos voltar a fazer esse país crescer a 5, 6% ao ano. Esse é o X da questão. O resto, pessoal, desculpem, é perfumaria. E para tudo isso tem que ter uma outra maioria política, né? Tem que ter o quê? Uma outra maioria política. Sem isso, a gente vai ficar aqui brincando de ficar, como que é, Nilson? Escolhendo aliar, porque eu sou moralmente superior, né? Eu sou tão foda, sou moralmente superior que eu vou escolher o que eu quero. Eu quero esse, quero aquele. Achando que eu tô com essa bola toda, né? Tá escolhendo, né? Então é isso, né? Eu sou foda, inteligente, moralmente superior aos outros, né? É isso? Então eu vou escolher com quem eu vou me aliar, porque eu tô com a bola toda, né? Não é assim, né, pessoal? 680 mil mortes de Covid no Brasil, pessoal. Isso demonstra a nossa derrota, não a nossa vitória. Não estamos com essa bola toda. Obrigado pela participação, pelo carinho, pelas divergências evidentes, que eu acho que fazem parte do processo, né? Um beijo no coração de vocês. Valeu. É isso, pessoal. A gente queria agradecer muito a presença de vocês. Fiquem ainda. Acho que tem vinho, ainda tem breja aí, né, Cauê? Bora beber. Bora beber e conversar aqui e aproveitar. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui no nosso espaço, que é um espaço que a gente luta muito para manter, um espaço coletivo, que já é mantido aqui já tem 7 anos. A gente está construindo ele, a gente sobreviveu à pandemia e a gente precisa sobreviver agora à guerra e aos outros cavaleiros do apocalipse também. Então contamos com vocês, muita gente que está aqui construindo esse espaço e vamos lutando isso aí e construir a revolução mesmo e ser mais vermelho mesmo, sem meia conversa, tá bom? Abração, gente.